Prepare-se para escrever, pegue seus telefones e prepare-se para tirar fotos da tela. Vamos para o que eu acho que é a letra mais empolgante das 26. Se o acaso existe, então Deus não existe. Se o acaso existe, então Deus não pode existir. Por quê? Porque o acaso significa que há algo que Deus não controla. Não existe tal coisa como o acaso. Ou como o grande escritor cristão do século XIX, J.C. Ryle, disse o seguinte: nada, seja grande ou pequeno, pode acontecer a um crente sem a ordem e a permissão de Deus. Não existe acaso, sorte ou acidente na jornada do cristão por este mundo. Pessoal, Deus não deixou nada para essas três palavras: chance, acidente ou coincidência. Tudo é arranjado e designado por Deus, e todas as coisas estão trabalhando juntas para o bem do crente. Eis o que é importante: o envolvimento diário de Deus em sua vida é chamado de providência de Deus. Agora vou ficar com essa palavra por alguns instantes. Isso significa que sua obra, muitas vezes invisível e muitas vezes despercebida, está sempre presente e ativa em nossas vidas. As coisas com as quais você se depara diariamente, mesmo hoje, podem parecer acidentais, mas Deus está por trás delas. Quando eu estava começando no ministério, por algum motivo, tinha essa paixão por estudar a vida de um político, e estava sempre lendo e estudando a vida de Abraham Lincoln. E uma das minhas histórias mais incríveis de providência em sua vida era como Deus estava ordenando o que parecia ser acidentes, acaso e chance, mas era Deus ordenando algo e Deus ordenando sua vida. Eu estava me lembrando da história de que na varanda da frente da pequena loja rural que Lincoln e seu amigo Barry Rand, em Illinois, seu sócio e ele, estavam na varanda da frente de seu negócio, percebendo que estavam indo à falência. Eles não tinham muito o que fazer, que poderiam salvar sua pequena loja rural. E ele disse que parece que nossos negócios acabaram, segundo ele, de se extinguir. E ele continuou, disse: sabe, eu não me importaria muito se acabássemos com esta pequena loja rural. Quero estudar direito. Não me importaria muito se pudéssemos vender tudo e pagar nossas contas. Lincoln disse que só queria ter dinheiro suficiente para comprar um livro que se chamava Comentário de Blackstone sobre o direito em inglês. Ele diz que é tudo o que quero, mas não posso, porque estamos tão endividados que simplesmente não podemos fazer isso. E ele disse que, quando disse isso, uma carroça de aparência estranha parou na loja de campo e o motorista estava literalmente levando sua família para o oeste, porque estava sem dinheiro. E isso é o que dizia. Ele disse: eu tenho um bom barril que gostaria de vender para poder ir para o oeste. Disse que gostaria de vendê-lo por 50 centavos. E Lincoln sabia que não tinha dinheiro, mas olhou para a esposa que estava sentada na carruagem e disse: eu olhei para ela, ela parecia tão exausta e emaciada que Lincoln colocou a mão no bolso, tirou os últimos 50 centavos que tinha e disse: bem, acho que podemos usar um bom barril. Ele lhe deu os últimos 50 centavos. Ele disse que foi repreendido por seu parceiro de negócios, Barry, e disse: que diabos você acabou de fazer dando os últimos 50 centavos que tínhamos? E ele disse que durante todo o dia gritaram com ele e o repreenderam. E então esta é a parte que me pegou. Ele disse que no final da noite, Lincoln, por algum motivo, pegou seus longos braços e enfiou a mão no barril e pegou um livro. Ele pega o livro e o livro é o comentário de Blackstone sobre o direito em inglês, que está no barril bom, que está aí com eles. E Lincoln disse o seguinte: eu estava lá segurando um livro e olhando para Deus, com a impressão de que Ele tinha algo mais para a minha vida. Pessoal, ouçam-me. Isso se chama providência. Isso não é um acidente. É Deus começando a fazer algo grandioso na vida desse homem. Veja, a providência é o envolvimento e a orquestração de Deus todos os dias e em todos os lugares.
A providência nos lembra de que cada detalhe, eu sei que é uma palavra difícil para ouvir hoje em dia na liderança, mas providência significa que Deus está microgerenciando todos os detalhes de nossa vida, desqualificando a coincidência e o acaso de fazer parte dela. Ou alguém diz, Deus ama os detalhes. Ele adora todos os detalhes. Derek Thomas diz, e nos detalhes que discernimos como a mão da providência, Ele está governando, dirigindo, provendo, sustentando, prevenindo, surpreendendo. E o que pode parecer catastrófico de um ponto de vista, parecerá de outro ângulo que Deus está executando seus planos, porque Ele nunca para de trabalhar em nosso favor. Honramos a Deus quando removemos palavras como sorte, boa fortuna e coincidência de nossa linguagem e as descrevemos como a mão providencial de Deus. Olhe para mim por um segundo, não sou sortudo, estou em Cristo, não tenho boa fortuna, tenho um Deus bom, não se trata mais de sorte. Ah, você tem sorte de frequentar essa igreja e de morar em Nova York. Não, é a mão de Deus que está sobre nossa vida. Aqui está, você não está no lugar certo, na hora certa, você está em Cristo, o que significa que você está no lugar certo. É para isso que somos chamados. É isso que Deus nos pediu para fazer. Confiar na providência de Deus significa acreditar que Deus pode usar, não perca isso, uma série de eventos não relacionados em sua mente para realizar os propósitos dele. Coisas que você acha que não combinam. Veja, nem sempre entendemos o que Deus está fazendo. Aqui uma novidade. Você não precisa, você não é Deus. Ele conhece o fim desde o início. Ele se senta em um lugar onde nenhum de nós se senta. Aqui uma reflexão para você. Estava pensando sobre isso ao ler Atos. O que a grande comissão e a grande perseguição em Atos têm em comum? Pense nisso. Vou lhe dizer qual é a resposta. A providência de Deus. Deus usando eventos aparentemente não relacionados para cumprir seu propósito. Grande perseguição, grande comissão. Explique, pastor Tim, ouça sobre a grande perseguição. Atos 8, versículo 1. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Repita esses dois lugares comigo. Judéia e Samaria. A Bíblia diz que, com exceção dos apóstolos, por quê? Quanto a Saulo, ele estava causando estragos na igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, mandando-os para a prisão. Mas, portanto, os que estavam dispersos, de acordo com o versículo 1, a grande perseguição, os que estavam dispersos por toda parte, estavam pregando a palavra. Onde eles estavam pregando a palavra? Ok, em todos os lugares, mas em quais dois lugares? Judéia, e digamos, isso me parece familiar, aqui vem a grande comissão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e onde? Em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, como Deus os leva para a Judéia e Samaria? Durante a grande perseguição. Portanto, o que parece ser um problema é, na verdade, a providência de Deus. O que parece ser algo de que você estaria reclamando, Deus diz, fique quieto, porque estou abrindo portas pelas quais você não conseguiria passar, a menos que eu disfarçasse a perseguição como um impulso para a grande comissão. O que você pensou e o que Deus pensou são duas coisas diferentes. Ouça-me, igreja, porque seus caminhos são mais altos do que os nossos. Isaías 55, 9. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa palavra mais alto também significa maior. Quando Deus trabalha em um nível mais elevado, Ele está escrevendo uma história maior que nenhum de nós pode sequer imaginar. O que significa, pastor Tim? Lembre-se de que nada é sorte, nada é coincidência, nada é casualidade. Deus está trabalhando a história. Então, como Deus leva o evangelho à África? Filipe está em uma estrada deserta onde ninguém estaria viajando, mas aconteceu de haver uma unidade etíope que estava lendo Isaías 53, que disse: não tenho ninguém para me explicar a passagem,
que estava andando em sua carruagem ao lado do primeiro diácono da igreja primitiva, que estava no deserto no momento certo, quando a carruagem passou. Ele explica isso a ele e diz que você deve ser batizado na água. E naquele momento acontece de haver um corpo de água para batizá-lo ao mesmo tempo. Isso não é um acidente, é a providência de Deus. Jesus estava em um poço em Samaria para descansar e havia uma senhora lá que seria a chave para que toda a cidade acreditasse em Jesus. E quanto à vida de José? Acusado injustamente de estupro em seu trabalho no Egito e enviado para a prisão, o que parecia ser o azar de uma má reputação, que ele foi mandado para a prisão. Acontece que 2 funcionários do faraó estavam na prisão e tiveram um sonho. E a propósito, José sabe como interpretar sonhos enquanto está na prisão. Ele não interpretava sonhos em um culto na igreja, ou em um site, ou com um terno, mas tinha que fazê-lo na cadeia. Então, por acaso, ele interpretava os sonhos. E esses homens diziam ao faraó que havia um sonhador na cadeia. E o faraó tinha um sonho. Eles trazem José para fora e José se torna o primeiro-ministro. Não há coincidência com Deus. Que tal a providência da Times Square Church? David Wilkerson chega à cidade de Nova York. Ele veio para o julgamento dos dragões que mataram um garoto de 15 anos com poliomielite no Central Park. E quando ele tentou entrar no tribunal, não o deixaram entrar, mas também tiraram uma foto dele segurando uma Bíblia do lado de fora do tribunal e a colocaram no jornal diário da cidade de Nova York. E ela foi vista pelos Mau Mau, que Nick Cruz fazia parte dessa gangue. E David Wilkerson achou que estava lá por causa dos dragões, mas Deus o colocou lá para que Nick Cruz iniciasse o Teen Challenge e, por fim, a igreja de Times Square. E enquanto ele estava pregando nas ruas da cidade de Nova York, Nick Cruz estava ouvindo no Brooklyn, em Nova York, e havia um policial que ia mandá-lo parar, mas havia um policial mais graduado que ele, que é crente em Jesus, disse: por que você vai mandá-lo parar? Deixe o homem pregar. E esse homem, por acaso, era meu pai que disse: deixe o homem pregar. Não há coincidência. Servimos a um Deus grande. Ele nunca para de trabalhar. David Wilkerson estava limpando seu porta-luvas cheio de fitas cassete de pregação no Lincoln Tunnel, porque havia trânsito. Mas por acaso, ele tinha 2 fitas cassete na mão, que lhe foram enviadas por Leonard Ravenhill e que não foram ouvidas por 2 anos. Assim, ele jogou tudo fora, exceto aquelas 2 fitas cassete que por acaso estava ouvindo. E era um homem chamado Carter Conlon. Então ele decidiu que talvez eu devesse convidá-lo para falar na igreja. E Carter Conlon e Teresa Conlon foram à igreja de Times Square e não ficaram apenas em uma noite de terça-feira, mas permaneceram por 27 anos. Não há nenhuma chance. Se você acredita em chance, vá para Las Vegas. Do que você está falando, acreditamos na providência de Deus, acreditamos que Deus está trabalhando nisso. Sabe, eu nunca disse isso e vou dizer a você agora. Eu nunca disse isso então, nesse momento, todo mundo pega o celular para gravar, porque você vai postar o que quiser. A famosa frase dessa série é a seguinte: eu realmente não me importo mais, então aqui vai. Você nem sabe, mas David Wilkerson, quando essa igreja começou, me convidou para ser o pastor de jovens dessa igreja. E semanas antes de vir, o irmão Dave me chamou e disse: não é o Espírito Santo, não é o Senhor. E pessoal, olhem para mim, não era. Eu teria vindo como um homem solteiro.
Eu não estaria aqui com minha esposa. Eu não teria meus filhos. Eu não teria nenhum desses. Quem sabe com quem eu teria me casado? Graças a Deus o irmão Dave ouviu o Espírito Santo. Graças a Deus, porque Deus sabia que eu não deveria vir quando a igreja começou. O irmão Dave sabia que eu não deveria estar lá. Deus sabia que precisava ser 38, 30 anos depois, que Deus precisava fazer algo dentro de mim antes de me trazer para cá. Portanto, quando algo é cancelado, parece, deixe-me dizer assim, que Deus está fazendo algo. Ouça a paráfrase de Romanos 8:28. Diz o seguinte: estamos convencidos de que cada detalhe de nossa vida é continuamente entrelaçado para se encaixar no plano perfeito de Deus, de trazer o bem para a nossa vida, pois somos seus amantes e fomos chamados para cumprir seus propósitos. Veja, você acaba com definições erradas quando não entende a providência de Deus. Você define mal quem é Deus quando não percebe que Ele está trabalhando em seu favor. Deus tem você em vista, Deus sabia onde você nasceria. Você nem mesmo entende que Deus sabia quando você nasceria e onde nasceria. Atos 17:26 diz: e de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, e determinou os tempos já dantes ordenados, isto é, quando você nasceu e os limites das suas habitações. Sabe o que isso significa? Ele sabia quando você nasceria e em que cidade e país você nasceria. Ele sabia de tudo isso. Veja, a mão invisível de Deus em nossas vidas é chamada de providência, não de acaso, não de coincidência. Providência é a maneira maravilhosa, estranha, misteriosa e indescritível de Deus governar seu mundo e sustentar seu povo. Ele não faz isso frequentemente por cima, ao redor, por baixo, através e até mesmo apesar de. Deus está sempre fazendo isso. Pessoal, ouçam, é preciso aprender a ver as coisas de forma diferente. O que você quer dizer com isso, pastor Tim? O que pode parecer um engarrafamento pode ser Deus diminuindo sua velocidade para evitar algo perigoso. Prontos! Preparem-se agora, pessoas solteiras. O que poderia ser definido como um rompimento pode ser Deus resgatando você de um casamento horrível. Isso é bom, pastor Tim. O que pode ser visto como redução de empregados no trabalho, pode ser Deus abrindo uma porta para você ir para outro lugar por falta de sua fé para fazê-lo sozinho. Lembro-me da primeira vez que tentei cozinhar algo e li o verso da caixa da mistura para bolo de casa. E olhando para isso, o bolo que eu como e os ingredientes aqui não parecem coincidir. Porque aqui diz que você precisa colocar farinha. E eu digo farinha e um pouco de sal e óleo. E eu digo, não, é um bolo. Você coloca coisas doces, coloca chocolate, coloca calda e coloca açúcar. E depois diz que tem que colocar no forno a 350 graus. Mas se eu disser que não, ouça, mas esses são os ingredientes. E Deus sabe exatamente, porque se tudo for chocolate, calda e açúcar, então, pessoal, não teremos bolo, teremos algo estranho. Mas Deus diz que alguns dias serão de chocolate, outros serão de ovos crus e outros terei de jogá-lo em uma fornalha que ficará quente. Mas quando tudo estiver dito e feito, eu o levarei aonde você precisa estar e ao que Deus planejou para a sua vida. Ei, por falar nisso, não há chance. Li uma história incrível de um avião que se nivelou a 4.267 metros. Joan Murray respirou fundo, pulou da porta de Charlotte, Carolina do Norte, bem acima de Charlotte, e estava se divertindo, sei lá, pela 13ª vez fazendo paraquedismo. Ela puxou a corda do paraquedas, nada aconteceu, mas ela não se preocupou, ela puxou. Seu paraquedas de reserva, ela estava caindo a 193 km por hora, de 4.267 metros de altura. E diz que o paraquedas reserva se abriu bem, mas ela perdeu o rumo e esvaziou o paraquedas. Despencando a 129 km por hora, até Charlotte, Carolina do Norte.
E diz que ela atingiu a terra com um golpe violento que quebrou o seu lado direito, arrancando as obturações de seus dentes. Mal consciente, seu coração estava falhando. E foi justamente quando você pensou que não poderia piorar. Ela aterrissou em um monte de formigas de fogo. O povo do sul sabe disso. E de repente, perturbando seu monte gigante, ela disse que no final, depois de atingi-lo, tinha 200 picadas de formigas de fogo em seu corpo e sobreviveu. E o médico disse que foi a picada das formigas que fez com que seu coração continuasse batendo. Pessoal, vou lhes dizer uma coisa. Em toda Charlotte, Carolina do Norte, somente Deus pode encontrar as formigas de fogo e dizer: é aí que você vai cair, porque preciso que você fique por perto, João, por um tempinho. Veja, a providência é a mão oculta de Deus. É Deus por trás da cortina, coordenando as circunstâncias, arrebatando-o da morte que você não sabia que estava à espreita na esquina, virando a mesa contra o diabo e fazendo com que todas as coisas contribuam para a sua glória. O velho pastor do Brooklyn, DeWitt Talmage, diz o seguinte: reis, presidentes e políticos podem planejar e propor, e exércitos podem marchar. Os congressos das nações podem parecer pensar que estão ajustando os assuntos do mundo, mas os homens poderosos da terra são apenas o pó das carruagens, das rodas da providência de Deus. A melhor maneira de dizer isso são as duas palavras que Daniel disse ao homem mais poderoso do mundo, que governava a nação mais poderosa do mundo, a Babilônia. E Daniel diz essas duas palavras em Daniel 4:26. Não perca essas palavras, aqui estão elas. O céu domina. É isso que ele diz à Babilônia. Diz isso ao rei. Ele diz para que não haja engano, que você não está no comando. O céu domina. Quando estiver pensando em providência, esse é o versículo-chave em que quero que você pense. Aqui está ele. É 2 Coríntios 4:18. Isso é o que o apóstolo Paulo diz. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. É nessas coisas que não conseguimos enxergar nem compreender que eu escolho me concentrar. Isso quase parece contraditório. Fixar os olhos em quê? Fixamos os olhos em... E é nisso que estamos fixando os olhos. Não apenas no trânsito, nos términos ou nas demissões. Estamos fixando os olhos na providência, dizendo: Deus, Tu estás fazendo todas as coisas cooperarem. Mesmo que eu não veja, Tu estás agindo. Mesmo que eu não sinta, Tu estás agindo. Tu nunca paras, Tu nunca deixas de agir. Pessoal, alguém me mandou isso. É real. Agora existe um jogo demoníaco falsificado que está sendo anunciado na Amazon. Chama-se Holy Spirit Board. Se alinha com os tabuleiros Ouija. É o Espírito Santo. Ouça a descrição. A tabuleiro do Espírito Santo é a única criada para lhe fornecer contato direto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Distinto de outras tabuleiros espirituais, elas são mais vezes usadas para contatar fantasmas e demônios. Mas este tabuleiro é uma passagem só de ida para o céu. Experimente hoje mesmo e descubra uma nova maneira de orar. É isso que diz. Estou apenas lendo a descrição. Então, em uma pessoa escreve: comprei isso como último recurso porque eu estava precisando muito falar com Jesus. Ouça isso. E depois de configurá-lo, diga-me se isso não soa como Jesus. Depois de configurá-lo, em 1 minuto e 16 segundos, fiz contato e já faz um tempo. Mas sinto que estamos nos conectando muito bem. Ela não está se conectando com Jesus. Estou lhe dizendo isso agora mesmo. Isso não é Jesus. Jesus, você não precisa de um tabuleiro espiritual para entrar em contato com Jesus. Você fixa seus olhos no que não é visto. Agora ouçam. Agora para seus telefones. Agora há um aplicativo para um Jesus de IA. Você pode fazer perguntas ao Jesus da IA. E isso é o que diz. Em vez de apenas receber um versículo bíblico diário, agora você tem a chance, por meio desse aplicativo, de conversar com Jesus ou qualquer outra pessoa da Bíblia. Deixe-me dizer algo a você. Tenho algo a dizer. O povo da IA e as pessoas do tabuleiro do Espírito Santo. Você está perdendo a providência de Deus. Você não precisa de um conselho espiritual. Você não precisa de um AIG. Você só precisa de Cristo em você, não de Jesus da IA. Pessoal, ouçam o que estou dizendo. É por isso que a letra C é tão importante. É a compreensão de um Deus invisível.
não é para levá-lo a um tabuleiro do Espírito Santo. O objetivo não é levá-lo a um Jesus da IA. O objetivo é fixar seus olhos no invisível, ou como diz Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas de alguma forma, a IA Jesus vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. Pessoal, isso é tão ridículo porque o que vocês perdem é o plano e a trama de Deus. O que Ele está tentando fazer em sua vida. A pessoa que foi o fundador ou o pioneiro para combater o tráfico sexual no mundo, remonta a quase 80 anos atrás, por meio da grande missionária Amy Carmichael. Foi ela quem lutou contra isso, a missionária na Índia. Amy é da Irlanda e isso foi incrível. Ela contou sua história e eu a estava lendo. Ela disse que Amy pedia a Deus, sua mãe lhe disse que Deus responde às orações. E por isso, todos os dias Amy pedia. Ela tinha olhos castanhos e todos os dias pedia, Deus, mude meus olhos para azuis, mude meus olhos para azuis. E todos os dias ela disse, em seus primeiros anos ela acordava, olhava no espelho enquanto orava à noite, mudar meus olhos de castanhos para azuis. E todas as manhãs ela acordava e dizia que chorava porque Deus não respondia à sua oração. Por isso, ela não foi para a IA Jesus. Ela não foi a um tabuleiro espiritual. Mas aos 20 anos de idade, Deus a envia para a Índia e abre um abrigo secreto para meninas órfãs que estavam sendo traficadas sexualmente há cerca de 80, 90 anos. Em seu ministério, ela salvou pessoalmente mais de 1000 meninas de entrarem no templo que havia lá. E aqui está a história mais importante. Amy aprendeu que eram seus olhos castanhos e sua pele escura que a escondiam de ser vista como uma estrangeira quando ela entrava em lugares e resgatava essas jovens. E Deus não estava mudando seus olhos azuis porque Deus é cruel. Deus está dizendo que tem uma história maior para você. O que eu vou fazer é não mudar os olhos azuis. Eu vou ajudá-la a começar a resgatar 1000 meninas. É dizer sim a uma história maior, o que significa igreja. Que a providência de Deus significa até mesmo que os momentos dolorosos são os caminhos planejados por Deus. Deus está resolvendo tudo isso. Veja, coincidência é o que simplesmente acontece. Não acreditamos nisso. Providência é o que é dirigido para acontecer por Deus. E é aqui que Deus começa a resolver tudo isso. Então, agora quero levá-los em uma rápida jornada pelos próximos 15, 20 minutos e depois vamos encerrar. Encerrar, você sabe o que isso significa. Nada. Aqui está. Há um trecho interessante de prosa que às vezes me faz lembrar quando o leio, escrito por Elizabeth Browning, e ela diz o seguinte, ela diz, a terra está repleta de céus, cada arbusto está em chamas com o fogo de Deus, mas somente aqueles que vêm tiram os sapatos, os demais apenas colhem as bagas. Dê uma olhada nisso novamente. Não tire isso da tela. A terra está repleta de céus, o que significa que a obra de Deus nunca para de funcionar. Mas ele diz que são apenas aqueles que tiram os sapatos e percebem que Deus está fazendo algo. E às vezes me pego colhendo bagas quando deveria estar percebendo o que Deus está fazendo. Às vezes estou colhendo bagas e Deus diz, veja, estou aqui, minha mão está aqui, minhas impressões digitais estão aqui. Olhe para ver o que Deus está fazendo. E é aqui que quero compartilhar com vocês e encerrar com o objetivo de levá-los a um livro que provavelmente contém a maior providência e as impressões digitais de Deus. Portanto, vou pedir que parem por um momento. Vou levá-los a um livro da Bíblia que vai ajudá-los a ver os arbustos em chamas em seu trabalho, em sua vida, em seu apartamento, em sua vizinhança, seja o que for que estejam vendo ao redor do mundo, na Nigéria, na Suécia, na Holanda, na Croácia, em Honduras. Deus vai começar a ajudá-los a ver isso. Portanto, vou levá-los em uma jornada e depois vamos encerrar o dia de hoje. Quero levá-los ao único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, mas tem Deus em todos os capítulos, e é o livro de Esther. Você sabia que o nome de Deus nem sequer é mencionado no livro de Esther? É o único livro da Bíblia em que o nome de Deus nem sequer aparece. Mas, pessoal, ele está em todos os capítulos. Ele está em todos os lugares. É a providência de Deus.
É a mão invisível de Deus trabalhando e nunca parou de trabalhar do capítulo 1 ao capítulo 10. Mas quero dizer isso para alguém aqui hoje, para vários de vocês. O livro de Esther é sobre alguém que trabalha e vive em um ambiente não cristão. Parece que as maiores histórias de providência na Bíblia são de crentes trabalhando com poderosos não crentes. Pessoas como José, Daniel e Esther. Você pode estar sentado aqui hoje, se você trabalha em Wall Street, na ONU, se você está na Broadway ou trabalha no setor de entretenimento, se você tem sua própria empresa, não importa se você trabalha na área jurídica ou médica, se estiver lecionando em uma universidade, onde quer que seja, ou se trabalha apenas no varejo, seja na Saks Fifth Avenue ou na Duane Reade, não importa. A maioria de nós trabalha com incrédulos. Este é o seu livro. Esther será seu livro. A vida de José é sua história. Esther, Joseph e Daniel. E isso nos lembra que talvez você não ouça o nome dele em seu trabalho, mas eu lhe digo que Deus está lá. Deus está contigo. Agora, isso é muito importante. Esta é a parte que eu quero que você entenda. Vou levá-lo a uma jornada em turbilhão aqui. Deus, quando estiver pensando em providência, esta é a parte que preciso que você entenda. Agora, por um momento, faça uma pausa. Pare de colher bagas e apenas ouça. Deus está pensando, a providência pensa. Lembre-se, em pensamentos mais elevados. Os pensamentos superiores de Deus estão sempre pensando na história maior, não apenas em seu conforto e prosperidade pessoais. Eu sabia que isso o deixaria muito irritado hoje. Portanto, quero que você entenda que Deus tem uma história maior do que apenas o nosso subenredo. Vou explicar isso a você. Isso significa que quando Deus o abençoa, e eu sei que Deus tem abençoado as pessoas com finanças, ou seja qual for, Ele não está fazendo isso simplesmente para que você fique rico. Essa é a sua pequena história, mas Deus tem uma história maior a partir disso. Ok, nós chegaremos lá. Você dirá amém em um segundo. Ele estava fazendo com que Rainha Esther não fosse isso que Deus quer para todas as mulheres. Quem quer colocar uma coroa? Ouça, ele estava fazendo dela rainha porque um genocídio estava sendo planejado para aniquilar a raça judaica. E Deus ia colocar uma judia ao lado do rei da Pérsia para impedir um genocídio. Não se tratava de, sou uma rainha, me chame de rainha. Esse me chame de rainha, tudo bem, pare com isso. Esse é o seu subenredo secundário. Não é a grande história que Deus está elaborando. Não é uma coroa em sua cabeça. É Deus lhe dando recursos para a história maior de Deus. Alguns de vocês estão olhando para mim e pensando, você não vai receber uma oferta dessas pessoas ricas. Não preciso de sua oferta. Preciso que você entenda a providência. Fica aí dizendo, não vou doar para essa igreja. Ótimo, guarde seu dinheiro. Viva sua própria trama. Alguns de vocês estão dizendo que ele é um pastor malvado. Coloquem-no de volta em férias. Deus está microgerenciando todos esses subenredos secundários para a sua grande história. Não pense que sua vida ou a minha vida é a grande história. Deus não me colocou aqui dizendo, esta é a história. Não, sou apenas uma pequena parte de uma história maior que Deus. Assim como você, todos nós fazemos parte dela. Quando olho para o coral e os músicos, quando vocês tocam e cantam e as outras coisas, vocês e eu somos apenas uma pequena trama. Deus tem uma história maior para nós. Não vivam para a pequena trama, senão para a grande história que Deus quer fazer. Certo, chega disso. Aqui estão os personagens do livro que vocês têm que lembrar e entramos no assunto. Aqui estão Rei Assuero, aqui estão os personagens. Rei Assuero, o rei da Pérsia. Depois a rainha Vasti, que entra rapidamente e sai porque faz muita besteira. O tio Mordecai é o tio judeu que cuida da Esther, ou seja, a sobrinha Esther. E então você receberá o perverso Hamã. Ele é o tipo de pessoa semelhante a Hitler, que quer destruir os judeus. Certo, vamos começar uma jornada. Vou fazer uma viagem em turbilhão sobre a providência de... Todos ainda estão comigo? Certo, batam em seu vizinho por um segundo. Diga, levante-se, estamos nos preparando para fazer uma viagem.
certo, vamos lá. O nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, mas Deus está em todo o livro de Esther. Então aqui vamos nós. Você está pronto para isso? Capítulo 1. Muitos dos judeus foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, e muitos deles voltaram a Jerusalém para construir o muro e o templo. Você tem Neemias, você tem o livro de Esdras, mas lembre-se de que alguns permaneceram na Babilônia, que acabaria se tornando a Pérsia. Mardoqueu e Ester não voltaram para a construção do muro, nem para o templo, mas Mardoqueu e Ester, por algum motivo, ficaram na Pérsia, que é a Babilônia. A Babilônia se tornou a Pérsia quando foi conquistada. O rei persa é Assuero. Então Assuero dá um banquete e convida sua rainha Vasti, mas ela se recusa a ir. A Bíblia diz no versículo 12 que a rainha Vasti se recusa a vir por ordem do rei. Então o rei se enfureceu muito e a sua ira ardia dentro dele. Esse é o capítulo 1. No segundo capítulo, o rei fica furioso e procura uma nova rainha. Mardoqueu fica sabendo que a Pérsia tem talento e por isso tem de ir em frente e dizer: vamos colocar alguém no trono. Então ele traz sua sobrinha judia Ester e diz: quero que você participe desse concurso, mas se você chegar lá, você não pode dizer a eles que é judia. Então você vai chegar lá, eles vão colocar maquiagem em você, você vai ter que passar, vai ter que ficar bonita e dizer coisas agradáveis, mas não diga que você é judia. Deus resolve tudo milagrosamente. Ester é favorecida no concurso de rainha, ela foi escolhida e agora há um judeu no palácio e ninguém sabe disso, exceto o tio Mardoqueu. Mardoqueu vinha todo dia, capítulo 2. Prepare-se, a primeira coisa surpreendente. Então você tem um judeu no trono que não deveria estar lá. Todos os dias, Mardoqueu passava pela janela do portão do rei para ver como estava sua sobrinha. E um dia, enquanto estava sentado ali, soube que havia um plano de assassinato contra o rei Assuero. Mardoqueu conta para Ester, Ester conta para o rei, e isso é escrito, não perca isso, é escrito nesse livro chato de história. Ouça, capítulo 2. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Aqui vem. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Todos ainda estão comigo? Certo, vamos lá. Capítulo 3. O rei, por alguma razão, promoveu o perverso Hamã, Hitler, à autoridade. Toda vez que ele vinha, Hamã chegava ao portão e todos se curvavam diante dele, exceto Mardoqueu. Mordecai não podia se curvar a ele com base na palavra de Deus. Não posso me curvar a você, você é apenas um homem. Eu só me curvo diante de Deus. Posso estar na Babilônia, posso estar na Pérsia, mas sei que meu nome está escrito na glória, por isso não posso me curvar diante de vocês. Bem, o perverso Amã ficou tão furioso que não só queria matar Mardoqueu, como também queria matar todos os judeus. Esse seria o primeiro genocídio planejado contra os judeus. Aqui está, capítulo 3, versículo 6. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Portanto, Amã, o perverso Hamã, procurou destruir quantos judeus? Todos os judeus. Isso se chama genocídio. O povo de Mardoqueu que estava em todo o reino de Assuero. São 127 províncias. Então Amã disse ao rei Assuero: há um certo povo espalhado, disperso entre nós em todas as províncias do teu reino. E Hamã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Versículo 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Hamã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus. Certo? Todos ainda estão comigo? Ok, isso é, apenas espere até o capítulo 6. Fica incrível. Aqui vamos nós. No capítulo 4, Mardoqueu começa a perceber porque há um judeu no palácio. Essa é a grande trama. Ester não está lá, tipo, eu sou uma rainha. Não, ela não está lá para isso. Ela está lá com um objetivo maior. Ela não está lá porque é bonita. Ela está lá porque Deus a colocou lá.
Você não está em Wall Street porque fez seu MBA. Deus o colocou lá. Você não está jogando no Knicks ou no Nets. Você não está jogando no Rangers ou no Islanders porque é um ótimo jogador de hóquei ou porque tem 1,80 metros. Deus o colocou lá. Pare de gritar, ok. Assim, Esther quase perde a visão e acredita em sua pequena subtrama sobre o motivo de estar no palácio. Mordecai, tio Mordecai, eles vêm e a lembram de não se acovardar. Deus o colocou lá. E Mardoqueu diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ouçam isso. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Palavras famosas. Para tal tempo como este. Esther encontrou coragem. Disse aos judeus que jejuassem e orassem como nós faremos. Ela irá até o rei e disse suas famosas palavras. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Capítulo 5. Não se podia simplesmente entrar na casa do rei. Ele tinha que estender seu cetro. Então, por acaso, ela entrou e ele o fez. Ele estendeu o cetro à rainha Esther. Esther veio e falou com ele, e ele disse a Esther: até metade do reino se te dará. Agora, se eu fosse Esther, eu diria: salve os judeus. E então ela disse: quero um jantar. Eu digo: jantar? Sério? Vamos lá, garota. Salve os judeus. Ela disse: quero um jantar para você e Ramã. Parece que ela quase ficou com medo. Então o rei pergunta novamente no jantar e diz: eu lhe darei até metade do reino. E ela diz, é isso que ela diz. Ela vai e volta na noite seguinte para outro jantar. Estou pensando, Esther, o tempo está passando. Vamos lá, garota. Você tem que se apresentar. Você precisa fazer isso direito. Pessoas vão morrer aqui. Aqui está o que dizia. Quando Amã soube da festa número 2, então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã, tampouco a rainha Esther: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. E maridos, ouçam sua esposa. Se e Zeres. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca. Agora, pessoal, preparem-se. Então, capítulo 6. Jesus está bem. Prepare suas mãos, coloquem o cinto de segurança. Apertem os cintos. Tudo começa com insônia e uma noite sem dormir. Aqui está, o rei tem uma insônia, ele não consegue dormir no capítulo 6. Ele não tinha melatonina, óleos essenciais de lavanda. Ele não tinha aquele para esfregar na orelha ou no dedão do pé. Então o que ele diz é: traga-me o livro mais chato que temos no palácio. Eles pegam um livro com 5 anos de idade, chamado As Crônicas. Eles trazem um livro de 5 anos atrás, e o rei Assuero diz: leia para mim o que aconteceu há 5 anos. Aqui está ele. Lembrem-se de que eles leram um livro com 5 anos de idade. 5 anos de idade. E é isso que ele diz. Durante a noite, o rei não conseguia dormir. Então, ele deu a ordem: aqui estão os óleos essenciais. Traga o livro dos registros, as crônicas, e leia-o para mim. Leia para eu dormir.
e achou-se escrito o que Mardoqueu tinha relatado a respeito de Bigfana e Teres, 2 homens da unidade do rei, guardas da porta, que procuravam assassinar o rei. E o rei disse: que honra e dignidade foram concedidas a Mardoqueu por isso? E os servos do rei que o atendiam disseram: nada se fez por ele. Pessoal, ouçam. Então deixe-me dizer isso. Embora o homem tenha se esquecido, Deus não se esqueceu. Aí vem. Então o rei disse: havia alguém fazendo algazarra na corte. Então o rei perguntou: quem está na corte? Dizem: Amã tinha acabado de entrar no tribunal, tinha acabado de entrar. Isso é chamado de providência de Deus. Abra esse livro, noite sem dormir, mantenha seus olhos abertos, anjos. Leve esse livro de 5 anos para ele agora mesmo. Amã, você é tão orgulhoso que vou levá-lo à corte do rei, enquanto ele não consegue nem dormir à noite. Vejam bem, amigos, Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio do rei para falar com o rei sobre o enforcamento do homem que salvou sua vida. Na forca que lhe havia preparado, o servo do rei disse: eis que Amã está no pátio. E disse o rei: deixai-o entrar. Agora, pessoal, ouçam, lá vem ele. Deixe-me ajudá-lo novamente com as subtramas. Se a subtrama de Mardoqueu tivesse sido: você resgatou o rei. Aqui está um elogio, aqui está uma medalha e aqui está um cartão presente de $50 para jantar fora, porque você salvou o rei. Alguns de vocês aqui estão tão chateados porque outra pessoa foi homenageada em seu trabalho. Outra pessoa foi promovida e você diz: eu fui esquecido. Ele foi esquecido por 5 anos. Deus vai, não vou lhe dar um cartão presente para jantar fora. Não estou lhe dando um pequeno elogio. Meu elogio. Estou preparando-o para salvar uma nação inteira, é o que vou fazer. Portanto, não fique aí pensando: você é uma pequena subtrama. Eles não me reconheceram. Eles deram o prêmio para o João ali e o João é burro. E de repente, você está pensando em tudo isso. E Deus diz: eu estou no comando aqui, estou trabalhando. Mesmo quando você não sente, estou trabalhando. Mesmo quando você não vê, estou trabalhando. Jesus, aqui vem. Então o rei disse: quem está andando por essas cortes? E Amã está lá, prestes a falar com ele sobre o enforcamento de Mardoqueu, a quem o rei quer homenagear. Aqui está. Então Amã entrou e o rei lhe disse: o que se há de fazer? Ele nem mesmo usa o nome de Mardoqueu. O que se deve fazer pelo homem que o rei deseja honrar? E Amã disse a si mesmo: pessoas perversas falando sozinhas nunca dá certo. Aí vem: a quem o rei gostaria de homenagear? Quem mais do que eu? Então você precisa atender. O rei está pensando em Mardoqueu. Amã está pensando em si mesmo. Então Amã disse: aqui está, isso é fantástico. Amã disse: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. Isso está indo muito mal, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu. Ele diz: faça isso pelo judeu que não se curvou diante de você, para quem você construiu a forca. Faça isso pelo judeu. Então ele diz o seguinte:
Eu gamei isso. Ele coloca lá, quem está sentado no portão, ele está chateado por estar sentado no portão, porque toda vez que passa por ele, ele está sentado lá como um malvado, assaltando-o toda vez que passa por ele, e ele diz: pegue o judeu que está sentado no portão e não fale em nada do que você disse. Aqui está. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. Você tinha que saber que a proclamação não era boa. Assim será feito com o homem que o rei desejar. Você sabe que isso não deu certo. E pessoal, eis o que é incrível. E então, depois de tudo isso, e eu gostaria de ter visto o seu rosto. Eu gostaria de ter estado lá, porque a Bíblia diz que ele corre para casa e começa a chorar. E enquanto ele está chorando para sua esposa, dizendo: eu não posso acreditar que eles estão honrando mais. E de repente, Esther envia um mensageiro. Eles querem você de volta ao banquete. Ele aparece no banquete no capítulo 7, os músicos vêm. Capítulo 7, tenha em mente que Deus não é mencionado nesse livro. Deus está em todo esse livro. Então a rainha Esther diz: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então o rei Assuero perguntou: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E Esther diz: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E no versículo 9, Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura. Quem construiu essas forcas? Heiman as construiu. Para quem? E então alguém diz: alguém construiu uma forca ali. Tive uma ideia, vamos pendurá-las nela. No versículo 10, enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amã foi pendurado na forca que havia construído para Mardoqueu. Pessoal, vou terminar por aqui. Capítulos 8 a 10. Agora Mardoqueu recebe o anel do rei. Um decreto é dado aos judeus para que se defendam. Diz que Mardoqueu, eu adoro isso. O judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Pessoal, isso é providência. Esse é Deus. Deus aparece em 10 capítulos em uma trama maior. Esther não foi rainha por sorte ou boa fortuna. Mardoqueu não ficou na Pérsia porque achou que era uma boa decisão de negócios. Deus estava pegando suas subtramas e formando uma trama maior. Você vai resgatar uma nação inteira, vai impedir um genocídio, vou torná-la rainha, vou torná-la a segunda no comando, vou colocá-la no lugar certo, e tudo o que as pessoas planejaram para prejudicá-la, Deus diz: eu vou virar isso contra elas, porque estou trabalhando a seu favor. Fique comigo, aleluia. Mesmo quando eu não vejo, você está trabalhando. Mesmo quando eu não sinto, você está trabalhando. Tu nunca para. Tu nunca para de trabalhar. Cansado. Posso dizer rapidamente? Você realmente acha que se está aqui hoje e não conhece Cristo, está aqui por acaso? Deus ordenou seus passos aqui, você não está aqui por acaso. Alguns de vocês pensam: não acredito que aceitei esta igreja. Esse homem está cuspindo em todo mundo.
Ele está suando em todo lugar, ele está gritando com as pessoas que têm dinheiro, ele está fazendo tudo isso. Sério, você que pensa, Deus ordenou seus passos para estar aqui hoje. Ouça, você pode estar assistindo de diferentes partes dos Estados Unidos e arredores. Alguém pode ter lhe enviado isso, e estou aqui para lhe dizer, talvez você trabalhe em um emprego, em um setor que literalmente não tem Deus. Suas histórias são Daniel, José e Esther. Deus diz, meu nome não pode ser mencionado. De fato, a única vez que meu nome é mencionado é como um palavrão. Não tem problema, mas isso não significa que eu não esteja lá. Falta de não ver escrituras colado, alguns pensam em trabalhar em igreja. Ouça, às vezes igrejas são mais difíceis que outras coisas. Fique em seu lugar. E perceba que você tem 10 capítulos no livro de Esther, que dizem que mesmo quando você não sente, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Ele nunca deixa de trabalhar em seu favor. Sinto-me motivado a dizer isto. Daqui a pouco vou pedir para cantarmos isso, para chegarmos ao refrão e a ponte, refrão e ponte. Agora deixe-me dizer isso. Alguns de vocês ainda acreditam em coincidência, sorte, e hoje algo lhes mostrou. Não pode haver coincidência, sorte, acaso e Deus ao mesmo tempo. Impossível! E para todos os meus amigos porto-riquenhos, impossível! Não pode, é impossível. Alguns de vocês pensam, boa sorte. Já ouvi cristãos dizendo isso. Antes de uma palestra, alguém criado na igreja por 30 anos me desejou boa sorte na sua fala. Quem é você? E a que igreja você frequenta? Não acreditamos em sorte. O lugar onde você quer estar é em Cristo. Quando você está em Cristo, você está no lugar certo e na hora certa. É isso que acontece. E alguns de vocês estão tentando viver a vida com boa fortuna, boa sorte. Eu apenas tento ser bom para as pessoas e isso vai se repetir para mim. Bobagem. Viva para Jesus e você sempre estará no lugar certo. Mas alguns de vocês não têm um relacionamento com Deus hoje. Portanto, quero apenas falar àqueles que acham que o acaso, a sorte, a boa fortuna lhes proporcionaram o que fizeram. E eu lhes digo, olhem para mim, não foi assim. Você não é professor da Fordham ou da NYU por causa da boa sorte e da boa fortuna. A Bíblia diz que Deus reina sobre os justos e os injustos. Ele dá e Deus tira. Cindy e eu lhe contaremos um dia uma história sobre como descobrimos que Deus dá e tira. Ele dá às vezes, bem, isso é outra história. Mas se você está aqui hoje, estou aqui para lhe dizer que é hora de ter Deus em sua vida e parar de viver por acaso, sorte, coincidência, porque isso não existe. Deus existe. Você pode estar vindo de outro país, de outro estado, pode ser que esteja aqui porque algum concierge de um dos hotéis locais aqui em Manhattan indicou, ou você disse, eu gostaria de ouvir um coral gospel. E você está aqui, mas não conseguiu sair e se sentiu como se tivesse sapatos de chumbo. E mesmo quando tentou de ir embora, sua esposa falou, nós ficaremos. E Deus está falando com você. A Bíblia diz que hoje é um dia de salvação, o que significa ter Deus em sua vida. Deixe de lado a sorte e a coincidência, a fantasia de que essas coisas fizeram algo por você. Qualquer bênção que você tenha em sua vida vem de um Deus bom, um Deus que é capaz de fazer isso. Deixe que Ele resolva as coisas para você. E se você está aqui hoje e diz, preciso de Deus em minha vida, preciso dEle em minha vida, online e pessoalmente, preciso que Deus entre e me mude de dentro para fora. Estou vivendo para e esperando nas coisas erradas. Estou depositando minha esperança e confiança em Deus hoje. Se esse for o seu caso, sem hesitação, dizendo, quero Deus em minha vida, ergue a mão bem alto, diga, ore por mim, pastor Tim. Ali, mantenha-os no alto. Lá, varanda, mantenha-os em alto. Eu quero ver, peguei, certo, aqui está o que vou lhe perguntar. Levantem as mãos e segure-as no alto mais uma vez. Quero ter certeza de que estou vendo todas as mãos. Peguei. Muito bem,
aqui está o que vou pedir. Vou pedir que façam uma declaração sobre a providência de Deus. Estou aqui para ouvir essa mensagem. Varanda vai exigir muito. Online digita: estou tomando uma decisão. Se levantou a mão, saia da cadeira e venha me encontrar para dizer: acredito que Deus me trouxe aqui por esse motivo. Saia o mais rápido que puder. Varanda, esperaremos por você. Esperamos. Venha para cá. Vamos lá, Varanda. Este é o momento. Deus venha. Estou esperando por você. Vamos lá, Senhor. Deus o trouxe. Venha, senhora. Deus a trouxe até aqui. Eu vi você. Deus estava tocando o seu coração. Estou feliz. Vamos lá, rápido. Deus trouxe vocês. Deus trouxe vocês. Varanda, estamos esperando por você. Marido e mulher? Marido e mulher desceram juntos. Isso é fantástico. Vem, estamos esperando por você. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus o trouxe aqui. Deus o trouxe aqui hoje. Ele o trouxe aqui hoje. Quantos estão neste altar? Vocês são todos amigos? Todos amigos. Team Challenge. Sim, você acertou. Não há coincidência. David Wilkerson veio por uma coisa, mas você está aqui porque a providência de Deus deu início a Team Challenge. Varanda, aguardamos. Vamos esperar um pouquinho para a varanda que está descendo. Ouça, quantos aqui estão em sua primeira vez na igreja? Levanta a mão. Sua primeira vez? Como você veio parar aqui hoje? Seu melhor amigo te chamou. Então seu melhor amigo a convidou para ir à igreja. Ele nem sequer apareceu, mas você disse que... Deus nunca para de trabalhar. Nunca para de trabalhar. Vamos lá, querida. Eu estava esperando por você. Eu vi você. Eu o vi na varanda. Eu o vi na varanda. Vamos lá, vamos lá. Venha, varanda, venha. Ansioso para vê-los. Feliz por vocês virem. Vamos, varanda. Ouça, no estádio dos Yankees eles podem chamá-los de criaturas da arquibancada, da floresta. São os que mais amo. Adoro o pessoal da varanda. Nossa varanda é incrível. E vamos esperar por vocês. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Que bênção. Deixe-me perguntar mais uma vez. Qual é a sua primeira vez na igreja de Times Square? Como você veio parar aqui? Você a convidou? Seus avós o convidaram para vir. Primeira vez aqui. E você simplesmente veio. Estou muito feliz por você ter vindo. Você está tomando a maior decisão de sua vida. E aqui está o que vamos fazer. Vamos orar todos juntos. Isso é convidar Cristo para entrar. Estou vivendo minha vida não por acaso, acidente ou sorte, mas para Deus agora. É isso que estamos dizendo. Deus entre em minha vida e me mude de dentro para fora. Quero nascer de novo. Assim como você tem um primeiro nascimento, este é o seu segundo nascimento espiritual. Vamos todos com eles dizer isso em voz alta. Vamos, orem comigo. Querido Senhor Jesus, creio que o Senhor é o Filho de Deus. Creio que na cruz o Senhor levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Você enfrentou o inferno por mim. Para que eu não precisasse ir, você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é meu Pai. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é meu guia. E o céu é o meu lar. Em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Estou muito feliz. Meu coração está feliz pelo que Deus fará.